Oi! A Graciela tá brincando no computador, ela tá brincando um joguinho que a gente usa pra homeschooling, mas que tem um monte de atividade de escolinha e a Ariana tá dormindo. Então eu vou aproveitar pra fazer esse vídeo. Eu recebo muitas e muitas e muitas perguntas sobre que língua que a gente fala dentro de casa. Às vezes vocês me verem falando português com a Graciela, às vezes eu tô falando inglês. E então eu sempre, quase todo vídeo, ou tem um comentário, ou eu recebo uma mensagem perguntando que língua que ela fala, se ela fala português ou se ela só fala inglês, se eu não tenho vontade de falar português com ela, ou por que que eu não falo. Então, sempre tem algumas perguntas desse jeito. Então, eu decidi fazer um vídeo falando só sobre isso. Então, pra quem não sabe, eu sou casada com um americano. O meu marido é americano, nasceu aqui, mas os pais dele são hispânicos. Então, quando ele cresceu, quando ele era criança, na casa dele eles falavam bastante espanhol, mas também falavam inglês. Eu vim pra cá, para os Estados Unidos, com 7 anos de idade. Já tô aqui há 25 anos, bastante tempo. Mas então, quando eu era pequenininha, a gente só falava português dentro de casa. Quando mudamos pra cá, a gente não veio pra ficar. A gente veio só pro meu pai estudar. Ele ia terminar a faculdade dele aqui e aí depois íamos voltar. Então, com isso, meus pais sempre falavam só português dentro de casa, eles não deixavam a gente falar inglês com eles. Só que quando você é criança, você acaba falando o que os seus amigos estão falando. Então, os nossos amiguinhos tudo falavam inglês, então a gente começou a falar só em inglês também com os nossos amigos e entre os irmãos em casa. Então eu e os meus irmãos, a gente sempre fala inglês junto, a gente nunca fala português. Só que quando a gente fala com os nossos pais, a gente fala em português. Ou eu e meu irmão mais velho falamos em português com meus pais. Os dois mais novos, eu tenho um irmão mais novo e uma irmãzinha mais nova. E eles, que o meu irmão veio pra cá com... Eles só tinham, acho que 2 anos, estava para fazer 3 anos. E a minha irmã nasceu aqui. Então, para eles dois, foi muito mais difícil falar português dentro de casa do que para mim e para o meu irmão, que já estávamos falando quando viemos para cá do Brasil. Eu não sei porquê, mas é uma dificuldade uma criança responder na língua que não é a língua que eles estão sempre ouvindo fora de casa ou na televisão. Mas eu já notei que isso não é só com a minha família. Todo mundo que eu conheço que teve filho novinho que veio para cá para os Estados Unidos ou que é estrangeiro e teve filho aqui nos Estados Unidos, a grande maioria, mesmo se falasse com a sua língua nativa com a criança sempre acaba respondendo em inglês, ou responde na língua que acaba sendo a primeira língua deles, né? Então, com a Graciela, eu gostaria muito de falar português com ela sempre, mas eu tenho assim uma dificuldade enorme de falar português. Um dos meus motivos para fazer esse canal em português é para mim poder praticar o meu português. Meu português não é ótimo, vocês que sempre estão assistindo meus vídeos, vocês sabem que eu erro bastante quando eu falo. Então, quando eu vim para os Estados Unidos, eu tinha só até a primeira série no Brasil. O resto da minha escola inteira, começando na segunda série, a escola primária, high school, faculdade, pós-graduação, foi tudo em inglês. A minha vida inteira é em inglês. A única parte da minha vida que é em português é quando eu falo com meus pais, que eu sempre, não sei, o meu cérebro, assim, tá... a gente fala hardwired, não sei como se fala em português, mas o meu cérebro sabe que quando eu falo com meus pais, eu falo em português. Mas se eu tô falando com os meus pais, assim, se minha mãe estivesse aqui e o meu marido tá aqui, eu vou virar falar com a minha mãe em português, viro falar com o meu marido em inglês e volto falo com a minha mãe em português. Eu sinto muita dificuldade quando meu marido tá junto falar em inglês com a minha mãe, porque eu sei que quando com a minha mãe é para ser em português, é assim que eu sempre falei com a minha mãe, foi sempre em português. Mas com todas as outras pessoas é sempre em inglês. Mas não que eu não quero me esforçar para falar português, eu não quero perder o meu português, mesmo que o meu português não é perfeito, vocês sabem que eu erro
toda hora eu falo coisa errada, sabe? Porque é falta de prática, é falta eh, de uso mesmo. Quando você não usa, você perde, não fica na sua mente para sempre, sabe? Tem coisas que, claro, você provavelmente nunca vai perder, mas de ter habilidade de falar, de ter um vocabulário grande, de mesmo assim pensar em português, fica bem mais difícil. E eu não quero perder isso, então por isso que eu fiz o canal em português. Mas agora de ensinar para minhas filhas é uma coisa que eu gostaria muito de fazer, mas como eu já tenho a dificuldade de falar, fica muito mais difícil de eu falar com elas. E quando elas nasceram, eu estava trabalhando ainda. Vocês que estão aqui sempre sabem que eu estou procurando emprego ainda aqui no Texas, mas antes, quando eu morava em Las Vegas, eu sempre trabalhava. Eu trabalhava a tempo integral e eu não estava em casa com as crianças. Quando eu estava em casa, que eu trabalhava assim, eu saía de casa em volta de 7h30, 8, às vezes 8h15 da manhã, e eu só voltava do trabalho lá para as 6, 6h30 da tarde. Então, com isso, eu tava fora o dia inteiro, e aquele tempinho que eu ficava à noite, durante a semana, que claro, no final de semana eu não trabalhava, mas aquele tempinho só à noite, antes das meninas irem dormir, eu tava junto com elas, mas eu também tava com meu marido. Então eu não ia falar uma língua que ele não ia entender com as crianças, sabe? Eu não queria que ele não. Eu não queria que ele se sentisse que não era parte do que a gente estava fazendo. Se eu chegasse em casa e era só português, só falando português com ela, brincando em português com ela, ele não ia ser parte da nossa convivência, sabe? Então, com isso, foi sempre em inglês. E claro que quando eu filmava os vídeos, eu filmava em português, porque eu queria praticar o meu português. Aí, assim, quando eu tô falando português com o telefone, que é onde eu filmo sempre, quando eu viro para elas, eu falo em português. E elas entendem, assim, algumas coisinhas, algumas palavras que eu sempre falo, elas entendem. Aqui agora no Texas, que a gente tá morando por enquanto com os meus sogros, eles falam bastante espanhol. Eles estão sempre em cima de mim para ensinar espanhol, para mim aprender o espanhol. Aqui nos Estados Unidos, espanhol é usado bastante, tem muito hispânico aqui, então tem assim uma necessidade grande de falar espanhol. Mas eu nunca quis aprender o espanhol, que eu não queria confundir o espanhol com o português. Então, eu falo sempre em português com as meninas, não. A maioria do tempo eu falo em inglês com elas só porque é muito mais fácil. Eu preciso me esforçar mais para falar em português com elas, mas fica bem difícil mesmo, porque é difícil para mim. Mesmo que eu falo, assim, tem muita coisa que eu fico pensando, como que se fala isso? Ai, como que se fala essa palavra? Como que, assim, ditado, eu não conheço muito ditado em português, eu não conheço muita coisa assim. Então tem muita coisa que eu conheço em inglês que eu não tenho um jeito de traduzir. Então eu vou falar com elas e fica tudo assim meio misturado. E aí fica difícil, mas é mais não por falta de vontade, mas por falta de prática, eu acho, do que qualquer outra coisa. E eu também acho difícil que às vezes a gente assiste outras pessoas, tem bastante youtuber que mora aqui nos Estados Unidos ou mora em outras partes do mundo que fazem os vídeos em português e os filhos falam tudo português, sabe? Mas a diferença, pra mim, da minha situação e a situação delas é que a maioria. I know. É que a maioria delas vieram para os Estados Unidos já adultas, sabe? Então, elas passaram a vida inteira falando português, sabem tudo em português, sabe? A língua que elas se sentem bem confortável é em português. A vida toda delas foram em português até começar a viver em inglês. E aí, às vezes, demora um pouco para perder a dificuldade de falar inglês, claro, mas você tá immersed na língua, sabe? Tudo em volta de você é naquela língua. Então fica mais fácil de você aprender quando você mergulhou naquilo, sabe? Então eu acho que para mim poder me sentir
assim, 100% confortável falando português toda hora, eu teria que voltar para morar no Brasil ou em outro lugar que fala português, ou estar sempre em volta de pessoas que falam português para mim poder adquirir essa habilidade que eu não tenho mais. Ah, então, por isso fica bem difícil para mim comparar o jeito que eu falo com o jeito que outras pessoas falam, porque não é a mesma coisa. Eu tô aqui desde criança, então quando eu aprendi vocabulário, foi tudo em inglês, sabe? O português que eu conheço é o português que eu falava com os meus pais como criança, não era um português que eu aprendi em escola, que eu assim, li em livros, nada disso. Então eu tenho que me esforçar mais. Eu sei que eu tenho que esforçar mais para mim poder, para mim não perder essa habilidade. Ah, e eu tenho que me esforçar também para mim poder ensinar as minhas filhas, para elas poderem falar um pouco. Outra pergunta que eu também já recebi algumas vezes é como que elas falam com a família, né? Na minha família. E a maioria da minha família fala em inglês. Então, alguém também me perguntou, agora eu não sei quem foi que perguntou se minha mãe fala português, que em um dos vídeos que eu postei, ela estava nos visitando, ela estava me ajudando com as crianças lá em Las Vegas, e ela estava falando em inglês. Então alguém perguntou, sua mãe fala português ou só fala inglês? Ela fala português, sim, o português dela é excelente, muito melhor do que o meu, né, que ela viveu a vida toda dela falando português. Mas quando ela fica com a gente, como as minhas meninas falam inglês, a maioria do tempo ela fala inglês com elas ou com as outras netas, as filhas do meu irmão. As filhas do meu irmão também falam tudo inglês, então. E olha que o meu irmão se esforçou muito mais do que eu para falar português com ela, e elas sabem algumas coisinhas em português, mas assim, nada, não é muito o que elas falam, porque é difícil. E então, sim, a minha mãe fala português, mas com as crianças ela sempre acaba falando inglês. E o que eu ia falar? Então, como que as crianças conversam com o resto da família? A maioria da minha família mora aqui. Então, quando eu vim para os Estados Unidos, veio a minha família toda, meus pais e os meus irmãos. Estão todos aqui ainda nos Estados Unidos. Meus pais moraram no Brasil por 3 anos, mas já estão de volta faz 1 ano. E, assim, do que eu saiba, eles pretendem ficar aqui agora para sempre. Eles já são cidadãos americanos também. Então, os meus pais estão aqui, os meus irmãos estão todos aqui. O meu pai tem 2 irmãs e um irmão. Todos 3 também moram nos Estados Unidos e já moram aqui há muitos anos. Todos os filhos deles... Não, tem uma que tem uma filha que nasceu no Brasil, mas a filha dela também está morando aqui com eles. E os outros 2 que moram aqui vieram para cá para estudar. Acabaram casando com um americano e os filhos deles tudo nasceram aqui e ninguém fala português. Então, a minha geração, os meus primos na parte do meu pai, ninguém fala português. Todo mundo só fala inglês. I can't do my homeschooling Why? anymore because something's trying to bother me from doing homeschool. Ela tá falando que ela não pode fazer o homeschool dela porque tem alguma coisa atrapalhando o homeschool. Vamos lá ver o que aconteceu. No, You don't want me to go help you? because there's all the weird thing. Okay, let me come see it. A Ariana acordou. Então, a minha avó, mãe do meu pai, ela fala mais português do que qualquer coisa, mas ela tá se esforçando pra falar mais inglês, mas ela tá com 84 anos, eu acho. Então ela faz assim aulinha de inglês pra ela tentar aprender mais, pra ela poder falar com os netos, que a maioria dos netos dela e os bisnetos tudo falam inglês. E então essa é a parte do meu pai. Pela parte da minha mãe, eles estão todos no Brasil e a gente não tem, assim, muita convivência com eles, porque a gente sempre morou aqui, eles sempre moravam lá, e é muito caro essa viagem. Vocês sabem, vocês que estão aí, que gostariam de vir aqui conhecer e visitar, sabem que é caro, e é caro pra gente também,
poder ir pra lá. Então, a gente nunca foi assim. Quando eu era criança, eu fui uma vez pra visitar e foi só. Come here, baby bear. A outra aqui acordou, ela acorda tão bem-humorada, assim, hi. Fala, oi? Oi? Bom, então... Oh, thank you, baby. Então, com isso... Ups. Então, gente, tá ficando difícil falar aqui. Eu acho que eu já falei a maioria. Ah, eu tava falando da parte da minha mãe. A gente não tem, assim, muita convivência. Alguns dos meus primos falam português, eu falo inglês, mas a gente quase nunca vai pro Brasil. A última vez que eu fui uma vez quando era criança, e a última vez que eu fui foi para fazer um estágio lá. Passei um pouquinho mais do que um mês no Brasil. Bom, gente, eu preciso ir. A Graciela tá aqui brincando, mas a Ariana precisa de mim. Então, eu vou falar tchau agora e até a próxima vez. Gracie, fala tchau. Tchau.